E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, ative o sininho de notificações e comentem aqui embaixo se tiver qualquer dúvida sobre o assunto, ou então mande um direct no Instagram que tá na mesma, ok? Então, sem mais enrolar, vamos para o vídeo de hoje, agora mesmo! Então, na aula de hoje, a gente vai prosseguir com o assunto de sistemas de tubulações e vamos aplicar da seguinte maneira. Vamos pegar aquele conceito de associação em série e paralelo e dar um exemplo numérico. Esse exemplo é um exemplo mais difícil, ok? E a gente vai resolver de duas formas. Primeira forma é do método que eu expliquei na aula passada, que é do conduto equivalente. E em seguida eu vou mostrar o método que eu prefiro usar, que é mais rápido, às vezes é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele é mais rápido, ok? Então vamos lá para o conteúdo. Exemplo: dois reservatórios estão ligados a partir de um sistema de associação mista, onde a tubulação 1 tem essas características e está em paralelo com a tubulação 2 que tem essas características. E as duas tubulações estão em série com uma tubulação 3 com essas características, sendo que o fator de atrito é constante, então é uma aproximação, para todas as tubulações, onde F1 igual a F2, que é igual a F3, que é igual a 0,018. Sabendo que o reservatório superior está em uma cota de 100 metros e o reservatório inferior em uma cota de 50 metros, e que a associação em paralelo se finda no ponto intermediário de cota 60 metros, determine a vazão em cada trecho. Considere gravidade 9,8 e viscosidade cinemática igual a 10 na menos 6. E aqui está o esquema. Então, os exercícios mais difíceis consistem em calcular a vazão em tubulações, tanto antes quanto depois. É sempre exercícios mais complicados. Okay? Então aqui está o sistema. Nós temos um reservatório superior com uma cota 100 metros. Há uma divisão em tubulações em paralelo, 1 e 2, cada uma com as suas características. Elas se juntam no ponto de cota 60. Vem uma tubulação 3 que despeja o conteúdo, o líquido, a água, num reservatório inferior de cota de topo 50 metros. O que acontece? Essas duas tubulações estão em paralelo e as duas juntas, ou seja, a associação em paralelo, está em série com a tubulação 3. É assim que nós temos que interpretar, ok? Então, vamos resolver esse exercício. Primeira coisa que a gente tem que ver, antes de aplicar qualquer método, vazão, essas coisas, é observar bem isso daqui. Nós temos a energia aqui. Se a gente tem energia num ponto e energia no outro, o que a gente consegue descobrir? A perda de carga entre esses dois pontos. Então, eu tenho a energia aqui, igual a energia aqui, mais as perdas de carga totais entre os dois pontos, que inclui a associação em paralelo, a associação em série, entre outras coisas. Então tá, a gente tem que a carga energética no reservatório superior igual a carga energética no reservatório inferior, mais as perdas de carga entre eles, ok? Então tá, o ponto superior é um reservatório, o ponto inferior é o reservatório. Então o único componente da carga energética existente é o Z. Então Z sup igual a Z inf mais ΔH. O Z superior é 100, Z inferior é 50 e ΔH a gente calcula. Então temos que ΔH entre os dois pontos é 50 metros. Então a gente calculou, né, que seguindo todos os caminhos, contando a associação em paralelo, a associação em série, houve uma perda energética de 50 metros, certo? Vamos continuar agora. Qual o segundo passo que eu sugiro? Agora é o passo meu, tá? Eu sugiro que vocês calculem as características de cada tubulação, ou seja, o X. Por quê? Porque daí a gente não precisa ficar calculando F, L sobre D na quinta o tempo todo. Eu prefiro reduzir tudo isso ao X. E calculando as características da tubulação, a gente resume cada tubo a um valor único. Então vamos lá. Sabendo que X igual a F vezes L sobre D na quinta, a gente tem essas características aqui. Então eu montei uma tabela. Então é só aplicar essa fórmula em cada uma das linhas e eu descobri que o X da tubulação 1, né, se eu multiplicar F vezes L e dividir por D elevado a 5, ele dá um valor de 900 mil. E assim por diante. O tubo da tubulação 2 é 142.222 e da tubulação 3, 56.250. Então, a partir de agora eu não preciso mais se preocupar com o fator de atrito, comprimento, diâmetro, não. Cada tubulação está sendo caracterizada pelo X. Esse é o meu método de fazer, tá? Essa é a minha maneira. Não precisa fazer assim não, mas assim fica mais fácil até de fazer as simplificações.
Então tá, então eu vou botar esses valores aqui, ó. x1 é 900 mil, x2 é 144.222, x3 igual a 56.250. Tudo bem? Agora vamos começar a realizar a conta de determinação da vazão. O método dado no Porto ou em vários livros é o método da tubulação equivalente. Então o que vai acontecendo? Eu vou trocando as associações por tubos equivalentes até que eu chegue numa tubulação única e calculo diretamente. Ok? Então vamos lá. Então eu tenho esse sistema aqui. O que a gente tem nesse sistema? A gente tem uma associação em paralelo seguida de uma associação em série. Então, primeira coisa, eu vou transformar essa associação em paralelo em uma tubulação única. Uma tubulação única, eu vou equivaler, né, que tem a mesma vazão e a mesma perda de carga total. Ok? Então tá. Vocês podem usar aquelas fórmulas que eu passei, mas de uma maneira mais lógica. Vamos tentar deduzir aos poucos. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que numa associação em paralelo, a vazão da associação, a vazão equivalente, eu vou chamar de Q paralelo, é igual à soma das duas vazões, ok? Então, uma tubulação equivalente, para ser equivalente a essa associação, tem que ter uma vazão igual à soma das duas vazões, ok? E a perda de carga na associação em paralelo equivalente é igual à perda de carga em 1, que é igual à perda de carga em 2, tudo bem? Como a gente resolve esse método? A gente avalia a equação que tem uma soma, ok? Então, Q paralelo, se a gente pegar aquela equação de fórmula universal de perda de carga, ΔH é igual a y vezes x vezes q quadrado. Isolando o Q, a gente tem que vazão igual a ΔH sobre y sobre x. E assim tanto para o Q1 quanto para o Q2. Agora vamos começar as simplificações. O que a gente sabe? O y é uma constante, então ele tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem todos os termos. Então a gente pode simplificar esse y em todas as equações. A perda de carga é igual, então a gente pode simplificar a perda de carga também em todas as equações. Então a gente tem o que sobrou apenas essa relação aqui. Raiz quadrada de 1 sobre x, parada equivalente paralelo, igual a raiz quadrada de 1 sobre x1, mais raiz quadrada de 1 sobre x2. Beleza? Viu como é melhor calcular o x antes? As equações ficam muito mais simples. Então vamos substituir. Eu tenho que raiz de 1 sobre x paralelo igual a raiz de 1 sobre 900 mil e raiz de 1 sobre 142.222. Agora, pelo amor de Deus, gente, não errem em matemática. Primeiro vocês vão resolver essa divisão, vocês vão extrair a raiz de cada uma delas, vocês vão somar esses termos depois de extrair a raiz. Isso vai resultar nesse número aqui, 0,003706. Daí vocês vão elevar os dois lados ao quadrado e inverter, e vocês vão ter um x paralelo igual a 72.820. Então, fechou. Nós temos um x paralelo. Então a gente pode substituir essas duas tubulações por uma tubulação única com características físicas, fator de atrito, comprimento e diâmetro, cujos resultados resultam num x de 72.820. E esses resultados promovem uma mesma perda de carga e uma mesma vazão que aqueles dois tubos juntos, ok? Beleza? Então olha que fantástico. A gente reduziu o sistema para uma situação mais tranquila. Então, a gente tem agora dois tubos distintos em série. Um tubo equivalente, a associação em paralelo, e o tubo 3 original. Então, agora a gente vai avaliar essa associação em série que se formou. Tudo bem? Então, o que a gente sabe da associação em série? A gente sabe que a vazão equivalente a essa associação, porque agora a gente vai substituir esses dois tubos por um único tubo, que é igual a vazão daqui, que é igual a vazão daqui. Ou seja, a vazão da equivalente em série vai ser igual a essa vazão daqui, que é igual a essa vazão aqui, ok? E a perda de carga total, que seria do tubulação equivalente, vai ser igual a perda de carga desse tubo representante da tubulação em paralelo, mais a perda de carga do tubo 3, que está aqui escrito, ok? Então vamos começar por onde? Pela soma. A gente sempre começa por aqui. Então, ΔH em série, ele vai ser o quê? Ele vai ser y vezes o x da associação equivalente série, que a gente tem que descobrir, vezes o q quadrado em série, ok? E igual a y vezes o x dessa tubulação equivalente da associação em paralelo, vezes o q da associação equivalente paralelo. Mais y vezes o x3, que é a tubulação 3, vezes a vazão que passa na tubulação 3, ok? O que a gente sabe? A gente sabe que o y é o mesmo, então ele pode ir embora.
A vazão também é a mesma, então ela também pode ir embora. Então a gente pode cortar a vazão e pode cortar o y. Então sobrou aqui x em série igual a x paralelo mais x3. Muito rápido, né? O x em série vai ser 72.820, as características daqui, mais as características daqui. Mais 56.250. Então x em série igual a 129.071 sobre metro na quarta. Então o que vai acontecer? Eu vou substituir essas duas tubulações que estão em série por uma única tubulação com tais características. Beleza? E com essas características, o que eu consigo descobrir? A vazão. Por quê? Porque eu tenho a perda de carga, eu tenho x. Se eu tenho a perda de carga, o x, eu consigo calcular a vazão. Então vamos lá? Perda de carga dessa associação equivalente vai ser igual a y, 0,0827, vezes esse x equivalente que a gente calculou, vezes a vazão em série, que é o que a gente quer descobrir. Ok? Então temos que ΔH total, que é dessa tubulação, a gente transformou todas as tubulações em uma só. Então o ΔH total a gente já calculou, que foi pela equação de energia, igual a y, que é 0,0827, ou 8 sobre π quadrado g, vezes o x, que a gente calculou aqui, vezes a vazão em série. Isolando, a gente tem que a vazão da associação em série, a vazão equivalente total, é de 0,0684 metros cúbicos por segundo. Ou seja, essa tubulação equivalente, para produzir uma perda de carga de 5 metros com essas características, ela gerará uma vazão de 0,0684 metros cúbicos por segundo. Ok? Mas tá, professor, você descobriu a vazão dessa tubulação equivalente, mas não é isso que o exercício quer. O exercício quer das tubulações originais, não vai ser a mesma coisa. De fato, não vai ser a mesma coisa. Então a gente tem que fazer mais alguns cálculos. E agora que é a parte mais chata desse método. Agora a gente vai ter que ir voltando. A gente vai ter que transformar essas tubulações equivalentes novamente nas tubulações originais. Então vamos lá. Fazendo o caminho de volta. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse tubo equivalente na associação em série original, que era uma tubulação resultante da associação em paralelo com a tubulação 3. Ok? O que a gente sabe? Agora a gente está procurando a vazão. A gente sabe que a vazão em série, da associação em série, dessa associação em série dessas duas, é igual à vazão de cada um dos trechos, porque é tudo igual. Então, se a vazão em série é 0,0684, a vazão desse trecho aqui também é 0,684 e a vazão do trecho 3 também é 0,684. Okay? Então eu já descobri o Q total da associação em paralelo e descobri o que passa numa das tubulações. Beleza? Com esses Qs eu vou calcular a perda de carga. Então a perda de carga no trecho 3 é igual a y vezes x3 vezes q3 ao quadrado. Então, substituindo y a 0,0827, o x3 é 56.250 e a vazão 3 é isso daqui. Então a gente tem que a perda de carga é 21,8 metros. Ok? Então na tubulação 3, ela tem uma vazão de 0,0684 e uma perda de carga de 21,8. Então a gente já descobriu todas as características dessa tubulação. Beleza? Agora vamos para a resultante da associação em paralelo. A gente já sabe a vazão, vamos calcular agora a perda de carga aqui. Substituindo os valores, né, tudo bonitinho, a gente tem que a perda de carga aqui é 28,2. Ok? Vamos pensar. Nesse trecho tem 28,2. Nesse trecho tem 21,8 de perda de energia. Se eu somar as duas perdas, o que acontece? Dá 50, que é exatamente igual à perda de carga total. Então essa é uma prova real que o nosso cálculo está certo até agora. Beleza? Pronto, já conseguimos descobrir o trecho 3 e já conseguimos descobrir as características hidráulicas da tubulação equivalente paralelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa associação em paralelo em duas tubulações novamente. Tubulação 1 e tubulação 2. Então o que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem a vazão total dessa associação e temos a perda de carga total dessa associação. Então a gente sabe que a perda de carga da associação em paralelo é a perda de carga em cima, que é igual à perda de carga embaixo. Então vamos lá. Perda de carga da associação em paralelo já temos, 28,2. Então a perda de carga em 1 e perda de carga em 2 vai ser 28,2. Beleza? Então tá. Nós temos a perda de carga em 1. Temos o x em 1. Então a gente vai conseguir a vazão em 1. Temos a perda de carga em 2. Temos o x de 2. Vamos conseguir a vazão em 2. Então vamos aplicar a fórmula universal adaptada. ΔH1 igual a y, x1 Q1 quadrado. Vou substituir os valores. E descobri que Q1 é
esse resultado aqui, 0,0195 metros cúbicos por segundo. Vou deixar salvinho aqui. Vamos para a próxima. ΔH2 igual a y vezes x2 vezes q2 ao quadrado. Vamos substituir os valores. Eu vou descobrir que q2 igual a 0,0490 metros cúbicos por segundo. Ok? Agora vamos pensar. Vamos ver se o resultado está certo. A vazão 3 tem que ser o somatório da vazão 1 e da vazão 2, porque as duas se juntam e formam a vazão 3. Se eu somar esses dois valores, vai dar 0,0685. Então, é quase a mesma coisa, né? O cálculo não está errado. Foi só questão de arredondamento durante o percurso. Então, assim, a gente descobriu o quê? Vazão em cada trecho, perda de carga em cada trecho. Então, a gente consegue, se aplicar a equação de energia, as pressões em cada ponto. Okay? Não vou fazer isso para não deixar o exercício mais longo. Ufa! Acabou! 68 slides até agora. Então o que acontece? Esse é um método demorado. É um método que vai substituindo tubulações por tubulações equivalentes. Depois você tem que fazer o caminho de volta para conseguir os dados em cada uma. É um passo difícil. Mas não é tão difícil assim. Você pode ir fazendo intuitivamente. Se você já souber as relações do X, da associação em paralelo com a associação em série, fica ainda mais fácil. Os livros fazem dessa forma. Eu prefiro fazer de outra. E é agora que eu vou mostrar o método do professor. O meu método, o que eu faço? É o método mais rápido, o método que é melhor para computadorizar, mas talvez vocês achem um pouquinho mais difícil, ok? O que consiste o meu método? Eu vou aplicar as propriedades da associação em série e associação em paralelo, buscar relações entre as variáveis e depois conseguir calculá-las, ok? Não entendi, professor. Calma que eu vou mostrar. Então, eu vou partir do ponto 3, né? Porque o ponto 1, que é a perda de carga total, já temos, e os x's a gente já calculou. Isso não faz diferença do método que a gente usa. Então, vamos pensar pela associação em paralelo. O que a gente sabe na associação em paralelo? A gente sabe que a perda de carga aqui é igual a perda de carga aqui, beleza? Então tá, perda de carga em 1 igual a perda de carga em 2. O que é perda de carga? É y vezes x vezes q ao quadrado. Então, tá aqui. O y é igual, vai para casa. Sobrou que o x1 vezes q1 ao quadrado igual a x2 vezes q2 ao quadrado. Vou substituir o que a gente já tem. Tirar isso. E eu vou saber que, se eu isolar aqui, que o q1 ao quadrado igual a 142.222 sobre 900.000. O q1 igual a 0,398 do q2. Agora vamos raciocinar sobre esse efeito. A vazão 1 é quase 40% da vazão 2. Vou deixar esse valor salvo aqui. Por quê? Vamos pensar assim, a tubulação 1 tem fatores que favorecem a perda de carga, porque o x é muito maior. Logo, como a perda de carga em 1 e 2 é igual, a vazão que tem que passar por 1 vai ser muito menor. Vai ser muito menor porque eles vão preferir passar por 2, que é mais fácil. Ok? Então tá, descobrimos a relação entre a vazão 1 e a vazão 2. Agora vamos buscar relacionar a vazão com a vazão 3. Ok? Então o que a gente sabe? A gente sabe que a vazão 1 mais a vazão 2 igual a vazão 3, beleza? E então vou deixar tudo em função de Q2. Eu vou substituir o Q1 por 0,398 Q2, somar com Q2 igual a Q3. Então, se eu somar isso com isso, dá 1,398 do Q2. Então, a vazão 3 é 1,4 vezes maior que a vazão 2. Então, eu vou deixar esse valor aqui. Ó, super padrão. Aqui botei asterisco, aqui não. Tá, mas tudo bem. Então, o que acontece? Eu já tenho a vazão 1 em função da vazão 2 e eu já tenho a vazão 3 em função da vazão 2. Agora eu vou calcular a perda de carga total, que a gente já calculou. O que a gente sabe? A gente sabe que numa associação em série, a perda de carga total é igual a perda de carga nesse trecho aqui, mais a perda de carga daqui. Ok? Qual é a perda total de uma associação em paralelo? Pode ser a perda de cima ou a perda de baixo. Então, a perda de carga dessa associação em paralelo, que é 1 ou de 2, qualquer uma das duas, mais a perda de carga nesse trecho 3, vai ser igual a perda de carga total inteira nesse sistema hidráulico. Ok? Beleza? Então tá, eu vou escolher a 2 porque eu estou fazendo tudo ficar em função de Q2. Tá? Agora olha, ΔH2 igual a y vezes x2 vezes q2 ao quadrado. ΔH3 igual a y vezes x3 vezes q3 ao quadrado, que é igual a perda de carga total, que a gente já tem. Agora eu vou começar a substituir os valores. Y é 0,0827. X2 é isso, Q2 ao quadrado é isso, Y é isso, X3 é isso, Q3 ao quadrado é o quê? É tudo 1,398 Q2, os dois membros ao quadrado.
e a perda de carga total é 50. Então o que acontece? A gente já tem uma equação com uma incógnita só. Então vamos resolver, né? Vou com calma. 0,0827 vezes isso dá 11.763. 0,0827 vezes 56.000 dá 4.653. 1,398 ao quadrado dá 1,953. Fazendo essa multiplicação, a gente tem que 11.763 vezes Q2 mais 9.087 vezes Q2 igual a 50. Juntando isso dá 20.850. Temos que Q2 igual a 0,0490 metros cúbicos por segundo. Ok? Mesma coisa que a gente calculou anteriormente. Agora vamos lá. Olha como é mais rápido. Esse cálculo é mais chato, mais difícil, mas olha como é mais fácil. Mas olha como é melhor depois. Temos Q2. Com Q2 a gente acha Q1 e Q3. Ó. Q2 igual a isso. Então Q1 é multiplicado por 0,398 e Q3 é multiplicado por 1,398. Então a gente conseguiu as razões todas. Sem precisar ir, voltar, ir, voltar e voltar. Beleza? E com as razões a gente consegue calcular as perdas de carga. É só aplicar ΔH igual a y vezes x q quadrado. Então, se a gente aplicar essa fórmula para a vazão 1, para a vazão 2 e para a vazão 3, usando os x respectivos, a gente simplesmente consegue os valores. Beleza? Conferindo, a gente tem perda de carga 1 tem que ser igual a perda de carga em 2, obrigatoriamente, e a perda de carga em 3, mais qualquer uma dessas duas, tem que dar 50. Beleza? Então tá. Vocês viram, método conduto equivalente é mais fácil, é mais demorado, porque tem que ir e voltar. Método do professor é um pouquinho mais difícil, exige mais algebrismos, mas é muito mais rápido e dá para aplicar tudo em computador. Então na próxima aula a gente vai facilitar um pouco a vida de vocês. Então eu vou trabalhar um sistema mais fácil, que é distribuição em marcha. Distribuição em marcha é tranquilo, tá? Tanto que é um capítulo muito menor. E depois eu vou começar com sistemas ramificados e por fim fazer traçados de tubulação. Esse capítulo é difícil? É, mas vamos seguindo com força. Então, se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, comente as dúvidas e até a próxima!